Mateus capítulo 6, verso 5 em diante. Essa manhã eu quero falar um pouco a respeito de oração. Aleluia. Que o Espírito Santo continue falando conosco. Nós já estamos tão abençoados, não é verdade? Um louvor tão gostoso, um tempo tão precioso de oração. Talvez pudéssemos sair daqui já, poderíamos dizer que já estamos cheios, podemos sair daqui já tranquilos, porque o Senhor já nos alimentou. Mas como o culto não acabou, sinal de que ainda tem mais para Deus falar conosco. Mateus capítulo 6, verso 5, se você encontrou, dê um glória a Deus bem forte. O texto sagrado diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se você puder, feche seus olhos mais uma vez. Ore ao Senhor. O Espírito Santo continua falando conosco. É a tua palavra. Que possamos refletir tão somente na tua palavra. E que o Senhor nos ajude, Deus, a melhorarmos, a crescermos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós sabemos que Deus, ao enviar Jesus, Ele o faz com a intenção de redimir a humanidade, de redimir o homem. Nós estávamos, por causa dos nossos pecados, afastados da presença de Deus, porque a Bíblia diz que os pecados trazem separação entre Deus e o homem, e por isso nós estávamos impedidos de ter essa comunhão livre, termos um livre acesso ao Senhor. Então vem Jesus Cristo para morrer por nós, e dessa forma Ele alcança, Ele nos compra novamente para Deus. Então nós entendemos que o propósito de Deus é um relacionamento conosco, e a oração ela é fundamental neste relacionamento. Quando lemos a palavra, Deus fala ao nosso coração. Nós conhecemos o caráter de Deus, conhecemos a vontade de Deus, conhecemos as diretrizes de Deus, o conselho de Deus para a nossa vida. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Nós nos dirigimos a Deus. A oração ela é um instrumento de Deus para nós alcançarmos uma vida vitoriosa, para nós alcançarmos o favor de Deus, para nós vivermos no centro da sua vontade. A oração, irmãos, ela é o termômetro do relacionamento com Deus. Assim como qualquer relacionamento precisa do alimento da comunicação, da mesma forma a nossa vida com Deus, ela precisa da oração. Será que conseguiríamos viver com as nossas esposas ou vice-versa sem conversarmos? Passaríamos uma semana, meses, anos sem falarmos com a pessoa com quem amamos? Tem como um relacionamento sobreviver a essa frieza? Tem como um relacionamento sobreviver a uma comunhão sem comunhão? Não tem. Da mesma forma, na vida do cristão, a oração ela é fundamental. Ela é fundamental.
O crente que não ora está fadado a uma vida cristã improdutiva, rasa, inexpressiva. O crente que não ora, não sei nem se poderíamos chamá-lo de crente, porque se nós cremos em Deus, nós nos achegamos a Ele para falar com Ele, para adorá-lo, para ouvir a sua voz, para buscar a sua direção, para colocar diante dele as nossas petições. Nós precisamos da oração para termos uma comunhão com Deus, para vivermos na presença do Senhor. É interessante que não vemos nas Escrituras os discípulos pedindo a Jesus para ensiná-los, por exemplo, a pregar, ou para ensiná-los a fazer uma visita, ou para ensiná-los a curar as pessoas. Mas lá em Lucas capítulo 11, os discípulos pedem: ensina-nos a orar. Porque Jesus era um homem de oração. Jesus, o Filho de Deus, ele era um exemplo de oração na vida, para a vida de todas as pessoas. E aí nós vemos então no texto lido, que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E na verdade Jesus não ensina uma oração que deva ser repetida, mas Jesus ensina alguns princípios importantes de uma vida de oração. E é isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã. Mateus capítulo 6, verso 5, como já lemos, começa dizendo assim: e quando vocês orarem. Percebemos aqui, irmãos, que não é uma opção, não é sim ou não, é quando. Jesus já está pressupondo que o cristão ora. E quando orarem, não é uma questão de se você orar, não. Nós precisamos orar. Nós precisamos estabelecer uma disciplina. Nós precisamos estabelecer uma rotina de oração na nossa vida. Porque se não fizermos, irmãos, se não assumirmos o controle da nossa agenda, a nossa agenda vai nos controlar. Ou então as urgências do dia a dia, elas nos controlam e nós acabamos não tendo tempo para nada do que realmente é importante. Muitas vezes não temos tempo para a família, muitas vezes não temos tempo para nós mesmos, para descansar, para relaxarmos, para nos distrairmos, para nos divertirmos. Quanto mais termos tempo para Deus. Porque talvez por Deus ser Espírito e não estar materializado, e às vezes agimos tão focados no material, nós nos distraímos e não percebemos a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar. E aí fazemos tudo o que tem que ser feito. Trabalhamos, fazemos compras, cuidamos uns dos outros, uma correria. O nosso dia é uma correria, irmãos, é só o meu ou não? Tem mais alguém que corre o dia inteiro? Que chega no final do dia pedindo, pelo amor de Deus, mais 4 horas. Mas não tem jeito. Não dá para mudar a natureza, né? O dia tem só 24 horas. Não tem jeito. Quem dera, né, irmãos? Se pudéssemos ter 6 horas a mais. Sem querer fazer propaganda para nenhuma agência bancária, mas se tivéssemos 30 horas no dia, que maravilha seria. Mas temos 24 horas. E nessas 24 horas nós precisamos colocar uma rotina, estabelecer uma prioridade para a nossa vida de oração. Jesus está dizendo isso: olha, eu espero que vocês orem. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. E aí Jesus faz uma advertência, tendo aqui como base um grupo muito conhecido daquela época, que eram os fariseus. Por que os fariseus? Por que hipócritas? Na verdade, o termo hipócrita significa esconder-se atrás de alguma coisa. Era o nome dado aos atores gregos que se apresentavam com aquelas máscaras. Não era nenhum sentido pejorativo. O hipócrita era tão somente um ator. Ele colocava uma máscara na frente do seu rosto e ele apresentava uma peça, ele apresentava um monólogo. E depois ele tirava, ele continuava sendo a mesma pessoa. Era uma apresentação, o hipócrita era um ator. E Jesus está chamando os fariseus aqui de atores, de hipócritas, em outras palavras, fingidos, porque muitas vezes eles usavam a oração como uma forma de se esconderem atrás de uma imagem da qual não era verdadeira. Eles queriam, de repente, transmitir uma imagem de religiosos ou de homens íntimos de Deus, mas na verdade não eram assim. Eles usavam a oração como uma forma de autopromoção espiritual. E Jesus está nos dizendo que, olha, a oração não é para isso. A oração não é para você se autopromover.
A oração não é para você transmitir uma imagem de espiritual, quando na verdade você não é. A oração não é para isso. A oração é um meio de nós nos apegarmos a Deus. A oração é um meio de nós buscarmos a vontade do Senhor. Jesus continua dizendo, olha, quando vocês orarem então, pensando dessa forma, vocês devem se preocupar em direcionar essa oração a Deus. Ou seja, entrem para um quarto, fechem a porta. O que interessa não é o que as pessoas veem, mas é o que Deus está vendo. Não entenda, querido, que isso também é um impedimento para nós fazermos orações públicas. Não é, porque senão estaríamos errados, talvez, de orarmos em público na igreja. A questão não é essa. O que Jesus está tratando aqui é a intenção do coração das pessoas. Ele está nos ensinando que a oração ela deve ser voltada a Deus. Mesmo que oremos em público, mesmo que você ore em um grupo, mesmo que você ore em uma célula, em um grupo familiar, mesmo que você ore à frente da igreja, não tem problema, desde que os nossos corações estejam totalmente voltados para Deus e reconheçamos que é dele que as bênçãos vêm, é dele que a resposta vem. E isso não é motivo para de repente eu transparecer algo que eu não sou. Eu não posso ser um hipócrita. Nós somos crentes. Amém? Jesus continua ensinando também e faz mais uma advertência, agora tomando os pagãos como referência. Os pagãos acreditavam que pela repetição das suas orações, os seus falsos deuses os dariam ouvidos. Por isso eles oravam incansavelmente a mesma oração, é como se fosse um mantra, uma reza. E pelas muita repetição, essa oração ela perdia o sentido. Porque muitas vezes a pessoa, ela orava, ela dizia palavras que nem vinham do seu coração, da sua mente, ela apenas repetia mecanicamente. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que nós também estamos usando de vãs repetições, muitas vezes sem pensar naquilo que nós temos falado. Um exemplo: Senhor Jesus, abençoe esse almoço aqui, eu te agradeço em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, e nada tem me feito falta, em nome de Jesus, amém. Não é verdade? Às vezes nós fazemos orações que já estamos tão habituados, que a gente mal entende o que nós estamos orando. Senhor, obrigado por esse alimento. Sai no automático. Não é verdade? Às vezes acordamos, Senhor, obrigado porque eu acordei, obrigado por esse sol maravilhoso, e de repente está caindo uma pancada de chuva. Está caindo uma tempestade, quando você nem viu que você orou agradecendo o sol. Aí você vai me responder, mas pastor, acima das nuvens o sol não continua brilhando? Sim, irmão, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Às vezes estamos tão habituados a fazer orações que nem nos empenhamos naquele clamor. O que Jesus está dizendo não é que você não possa repetir uma oração. Do contrário, ele não nos ensinaria a respeito da perseverança na oração. Vãs repetições é diferente de perseverar em oração. Vãs repetições é você orar, fazer orações que não fazem sentido. Você simplesmente repete aquela mesma frase e muitas vezes ela nem sai, ela nem entra no seu coração. Agora, a perseverança na oração é nós insistirmos por uma causa, clamando ao Senhor, crendo que Ele é fiel, e Ele vai nos responder. A palavra de Deus ensina a respeito de perseverarmos em oração. Amém, igreja? Vocês entenderam? Não é que eu não possa perseverar, não, persevere. A Bíblia ensina, persevere em oração. Orai sem cessar. Nós não podemos simplesmente usar de vãs repetições e ficar repetindo, sem entender o que nós estamos falando. E aí Jesus então, ele começa a falar, ensinar a oração. Então vocês quando orarem, orem assim: Pai Nosso. Irmãos, há tanto a se falar sobre esse simples Pai Nosso, que não é simples. Há tanto que podemos entender a respeito dessa simples expressão, Pai Nosso. Como já falamos, o grande sacrifício da encarnação e do sacrifício de Jesus Cristo foi nos reconciliar com Deus. Estávamos afastados da presença de Deus, mas agora fomos reconciliados em Cristo. E a relação que Deus quer ter conosco é uma relação de intimidade. Anteriormente, quem fazia essa mediação do relacionamento do povo com Deus era o sumo sacerdote.
Era ele que entrava diante do Senhor, era ele que entrava no santíssimo lugar, era ele que apresentava os sacrifícios em favor do povo, e aí o povo cria que era abençoado, mas eles não tinham um relacionamento pessoal com Deus. O que Jesus está nos ensinando é que Deus, ele deseja um relacionamento pessoal com ele, tão íntimo como de um pai com um filho. Eu fico pensando na intimidade que os meus filhos têm comigo. Às vezes chega a ser perigosa a relação. Porque já teve situação que eu estava aconselhando, ou conversando, orando por alguém aqui embaixo, de repente eu sou atacado por uma criatura, quando eu assusto é meu filho, que pulou do altar em cima das minhas costas. Porque ele tem intimidade comigo, porque ele tem liberdade, porque eu sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Quando eu pastoreava a Missão Guarani, meus meninos ainda eram pequenos, eu me lembro que no final do culto, ainda quando desciam as crianças da salinha, e antes de orarmos com as crianças no final do culto, a Júlia já vinha, agarrava minha perna, e o Davi ficava trançando, ele ainda engatinhava, e eu tentando terminar o culto, tentando terminar a mensagem, e os meninos na minha perna me agarrando, e eu clamando na igreja, por favor, o pai dessa criança, retire eles daqui, e ninguém se manifestava, porque o pai era eu. E eu pensava, eu não posso simplesmente ordená-los que saiam daqui, porque todas as outras crianças estão no colo dos pais, só que o pai deles está no altar pregando. E eles têm liberdade. Vou fazer o quê? São os meus filhos. E aí, com muito cuidado para não pisar no Davi, eu terminava de pregar. E orávamos no final. E eles têm liberdade. E essa liberdade que Jesus está dizendo que nós devemos ter com Deus. Ele é o Pai nosso. Se você puder, abre em Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19 a 22 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, é importante entendermos alguma coisa. O texto é lindo, mas talvez nem todos entendam. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Por que precisamos de uma plena confiança? Porque hoje temos. Porque antes do sacrifício de Jesus Cristo, como eu já mencionei, era o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, onde a arca do Senhor estava. É onde a presença do Senhor estava, simbolizava isso, significava isso. E esse lugar santíssimo, ele tinha um véu que separava. Havia um véu, uma cortina, uma separação que simbolizava, que representava a santidade do Senhor. Simbolizava que não era de qualquer forma que você entrava na presença de Deus. E o sumo sacerdote, quando ele entrava ali para sacrificar, para cumprir os rituais da fé judaica, ele entrava com uma corda amarrada no seu corpo. Porque se ele estivesse ali na presença de Deus e estivesse em pecado, ele era fulminado, ele caía morto. E para evitar que outro sacerdote entrasse para tirar o corpo e acabasse morrendo também, ele tinha uma corda amarrada ao seu corpo, e os sacerdotes do lado de fora puxavam o corpo morto, caso entrasse em pecado na presença de Deus. Então pense você, meu irmão, o que passava na cabeça de um sumo sacerdote antes de entrar no Santíssimo Lugar. Eu acredito que talvez ele saísse de casa e desse um último beijo da esposa e falava: meu amor, tomara que eu volte. Talvez desse um último abraço dos filhos, brincasse ali um pouco mais e falasse: papai ama vocês, e uma lágrima escorresse nos olhos. E ele ia. Por mais consciência de pureza que ele tivesse, havia sempre o medo: será que Deus vai achar pecado em mim e eu vou ser fulminado na presença do Senhor? E agora o texto está dizendo: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus.
Porque agora nós entramos na presença de Deus não porque merecemos, mas porque o justo, Jesus Cristo, pagou pelo meu e pelo seu pecado. É por isso que nós cantamos: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aí você pode dizer: só para te adorar, Senhor. Pode cantar. E fazer teu nome, Ele é grande, e te dar o louvor que é devido. Sabe por que a Ele é devido todo louvor? Porque agora nós podemos entrar confiadamente na presença do Senhor e sabemos que não seremos fulminados, porque fomos perdoados de todo pecado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Aí o texto continua: entramos por um novo e vivo caminho. Aí você lembra da canção: oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Ele agora é o sumo sacerdote, que diante de Deus intercede por mim e por você. É por isso que o texto nos ensina, é por isso que você tem que cantar essa canção com todo vigor, com todo louvor a Deus, porque Ele é digno de louvor. João capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versos 4 a 7, diz que nós recebemos o mesmo Espírito do Filho, o Espírito Santo de Deus, hoje habita em nós, e Ele clama: Abba, Pai. Dessa forma nós já não somos mais escravos, mas somos filhos, e como filhos nos tornamos também herdeiros. Sabe o que é um herdeiro, irmão? Um herdeiro é aquele que tem direito às posses do pai. Você já pensou quem é o nosso pai? Você já pensou as posses do nosso pai? Você já pensou a termos direito a tudo que o pai nos garante? A todos os seus bens, a toda a sua riqueza, a todo o seu poder, a toda a sua glória. O que Jesus está nos ensinando é que nós podemos clamá-lo: Abba, Pai. Pai nosso, Pai querido, Pai amado, confiamos no Senhor. Temos liberdade de chegar diante do Senhor. Temos acesso direto ao Pai. Não há mais impedimento, não há mais mediadores a não ser Jesus Cristo. Jesus mostra então, irmãos, com esse Pai Nosso, que o nosso relacionamento com Deus deve ser próximo, amoroso, como de um pai com um filho. Nós somos família de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus está nos ensinando que você pode chegar diante do Senhor e orar diretamente a Ele. Jesus está ensinando que a minha oração não tem mais efeito do que a sua, irmão. Jesus está nos ensinando que a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Jesus está nos ensinando que nós todos somos um só. Somos filhos de Deus. Claro, devemos e podemos orar uns pelos outros, isso é bom. Mas não significa que a minha oração terá mais efeito do que a sua. Você pode dobrar o seu joelho, você pode orar diante do Senhor, e o Pai Celeste te ouve. E Ele te responde: Pai nosso, que estás nos céus. Vemos que Jesus, ao mesmo tempo, Ele nos mostra que Deus é um Deus tanto imanente, ou seja, Ele se relaciona com a criatura, como Ele é um Deus transcendente. Espera aí, Deus é Pai, Ele é querido, mas Ele ao mesmo tempo não é o nosso coleguinha. Precisamos respeitá-lo e honrá-lo. Ele é o Todo-Poderoso que está nos céus. Ele habita sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor, Ele é glorioso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, o Criador e sustentador de todas as coisas. Apesar da sua acessibilidade, eu não posso me esquecer que Ele é Deus e Ele é Todo-Poderoso. Eu não posso simplesmente chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu quero que o Senhor faça, eu exijo que o Senhor responda a minha oração. Cai na real, meu irmão. Você só é uma criatura. Aliás, somos filhos agora,
Mas se você fala com Deus desse jeito, você ainda é uma criatura, você precisa se converter. Eu não posso simplesmente encostar Deus na parede e achar que Ele é o meu mordomo e que Ele vai fazer tudo aquilo que eu quero. Não é assim que funciona, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso que está nos céus, Ele está acima de todas as coisas. A sua vontade é soberana, a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Chego diante de Deus com todo carinho, com todo amor, com toda acessibilidade, com toda a liberdade, como eu chego diante de um pai. Mas eu não posso me esquecer que Ele é Deus. E que Ele está acima de todas as coisas, está nos céus. Ele é soberano, Ele é o poderoso. E depois que Jesus nos ensina como tratá-lo, é tipo isso, Barroso, fui folgado. Aproveitar o comentário do irmão. Jesus então, a partir de agora, Ele começa a nos mostrar, Ele divide, né? Ele faz uma divisão aqui que deixa muito claro uma ordem de prioridades que tem que ser levada em consideração. Seguem 3 pedidos que se relacionam a Deus e ao seu agir na nossa vida. E por último, 3 pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais. E aí, irmãos, um momento de reflexão. Geralmente quando oramos, o que pedimos? Geralmente quando oramos, como começamos as nossas orações? Qual é a ordem de prioridade das nossas orações? Começamos pedindo o quê? Aí cada um vai ter que responder em seu coração. Mas precisamos refletir. O que Jesus está mostrando é que a partir das nossas orações, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Nós vivemos em uma sociedade em que há uma preocupação exacerbada sobre o nosso bem-estar e o nosso crescimento pessoal. Há uma preocupação exagerada com o nosso sucesso e de preferência financeiro. O antropocentrismo fala disso, é o homem no centro do universo. E às vezes vamos vivendo dessa forma e pensamos que esse é o certo, que esse é o correto. E que Deus, nós oramos a Ele para que Ele simplesmente satisfaça tudo aquilo que a gente deseja. Jesus nos ensina que não é assim. Na verdade, todo o capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando a respeito de prioridade. No início, como estamos lendo, Jesus fala a respeito de oração. A partir do verso 16, Jesus fala a respeito de jejum. No versículo 19, Jesus começa a mostrar que nós não devemos ajuntar para nós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas no céu. Um pouquinho à frente, Jesus fala que não podemos servir a 2 senhores, porque ou vamos agradar a um e desagradar ao outro, claro. Então não podemos servir a Mamon, que é o Deus das riquezas, e ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos definir uma prioridade. E depois Jesus encerra o capítulo 6, dizendo que nós não devemos nos preocupar com nada, não devemos andar ansiosos, porque Deus sabe, Ele conhece todas as nossas necessidades. Por isso, Ele encerra o capítulo dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? Aquilo que necessitamos, nos serão acrescentadas. Então é simples, irmãos, não estou dizendo que não vamos buscar determinadas coisas, só estou dizendo que há uma prioridade bíblica para isso. O primeiro lugar é do reino de Deus. E aí nós vemos então, Jesus continua ensinando a orar. Versículo 10, 9 aliás antes, no finalzinho. Santificado seja o teu nome. Irmãos, é óbvio que Deus não está clamando para que o seu povo ore, para que ele seja santo, porque quanto mais orarmos, mais santo o Senhor será. Não, obviamente não, Deus é santo, acabou. Deus não vai ficar mais santo porque nós oramos para que santificado seja o teu nome. O sentido desta frase é que à medida que o Senhor opera em nossas vidas, o mundo reconhece a santidade de Deus ao olhar para nós. Quando eu oro, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo: Deus, eu quero que o Senhor haja na minha vida, eu quero que o meu viver reflita a tua luz, de tal forma que o mundo inteiro reconheça que tu és santo e o Senhor seja adorado. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Irmãos, quando clamamos, Jesus está dizendo que precisamos entender a soberania de Deus e que Ele é rei, Ele é soberano. Se Ele é rei, Ele governa. E se Ele governa, eu preciso desejar me submeter a essa autoridade, ao governo de Deus.
A minha oração, ela tem que começar daí. Deus, que eu seja governado pelo Senhor. Que eu seja governado pelo Senhor. Eu quero estar debaixo da tua autoridade. Eu quero ser regido pelas suas leis. É ao mesmo tempo orar pela expansão do reino de Deus e para que as pessoas o conheçam e se rendam a Ele. Irmãos, Deus nos chamou para sermos submissos. Quando falamos que fazemos parte do reino de Deus, quando você ouve a expressão reino de Deus, você pensa o quê? Que é uma democracia? Reino fala a respeito de um soberano, de um rei, de um todo-poderoso, que direciona, só que é um rei amoroso. E a Bíblia ensina que esse rei amoroso, a sua vontade, é o melhor para as nossas vidas. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É um rei amoroso que tem as suas ordens, mas que deu o próprio filho para morrer pelo nosso lugar, porque ele deseja relacionamento chegado, mas ele é rei. O que Jesus está ensinando é que nessa ordem de prioridades, primeiro vem o reino de Deus e a vontade do Senhor. Jesus continua, venha o teu reino, faça a tua vontade, orar para que, assim como no céu a vontade do Senhor se cumpra sem restrição nas nossas vidas, é ao mesmo tempo orar para que a minha vontade fique em segundo plano. Porque se eu estou colocando a vontade do Senhor como prioridade, a minha tem que ficar em segundo lugar, se tiver espaço para ela. É uma oração dura. É um ensinamento duro, irmãos. É tão bonito orar o Pai Nosso, não é? É uma canção tão linda. Mas o que Jesus está levando a igreja a entender é que a vontade do Senhor precisa ser soberana na nossa vida. Irmãos, será que temos tido tempo de buscar a vontade do Senhor? Ou de entender a vontade do Senhor? Faça a sua vontade. A vontade do Senhor é o melhor para mim. E ela deve ser a prioridade na minha vida. Mesmo que me cause dor ou sentimento de perda, a princípio. Mas se eu confio no Senhor, eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Meus meninos gostam muito de bala. Eu acredito que eles não sejam os únicos. Mas lá em casa nós temos regras. Eles têm dia certo para comer bala. E mesmo assim depende da bala. Se é ruim, não sou. Eu sou um pai que estou preocupado com o futuro do meu filho. Quando às vezes eu não dou bala para ele, ele fala assim, não sou mais seu amigo. Não vou mais te dar beijo e abraço. Aí eu falo que eu estou nem aí. Brincadeira. Estou aí. Mas eu falo, filho, papai está preocupado com o seu futuro, não é agora. No momento ele não entende. No momento eu estou sendo ruim. No momento a minha vontade não é boa para ele. Mas eu sei que é. E eu sou autoridade sobre a vida dele. E eu vou colocar a minha vontade, vai prevalecer. Porque faz bem para o meu filho. Às vezes nós somos crianças. Que falamos com Deus. Não vou mais ser seu amigo. Também não oro mais. O senhor vai ver. Não vou à igreja essa semana. O senhor está pensando que é assim? Você vai ver nem meu dízimo, o senhor vai ver a cor do meu dinheiro. É, um menino revoltado. A vontade de Deus é o melhor para nós, mesmo que não entendamos a princípio. Mas nós podemos confiar porque nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Ah, é fácil então? Não é fácil não, irmãos. Mas é necessário. É o que Jesus está ensinando. E aí depois de falar a respeito da prioridade do reino, Jesus coloca então em segundo plano as nossas necessidades. Jesus ensina a orar por pão, perdão e proteção. Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entendemos algumas coisas aqui. Primeiro, o pão representa o que é essencial para viver. É por isso que nós podemos afirmar, irmãos, que você não vai ter falta de nada do que você precisa. Não vai ter falta, você pode confiar em Deus. Pastor, estou passando um aperto. Fica tranquilo, irmão. Todo mundo aqui está alimentado, sim ou não? A menos que você esteja em jejum. Todo mundo aqui está vestido e bem vestido.
todo mundo aqui está penteado, todo mundo aqui está cheiroso, todo mundo está aqui está bem. Tem uma casa para morar, tem um meio de se locomover. Se você não tem um carro, você tem um ônibus. Se você não tem um ônibus, você tem pernas. E é isso que Jesus está ensinando. O pão nosso nos dai hoje. E aí Jesus mostra que o pão é diário. E assim aprendemos a confiar no Senhor. O pão nosso de cada dia. Eu gosto de um texto de Provérbios, capítulo 30, verso 8. Talvez algumas pessoas possam pensar que está em desuso, mas não está não, é Bíblia, tá, irmãos? Provérbios 30, 8 e 9 diz assim: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Quem tem coragem de fazer uma oração dessa nos nossos dias? Senhor, não me dê nem pobre, eu não quero nem ser pobre, mas também quero ser rico não, Deus. Eu quero ter só o necessário para viver. Porque se eu ficar rico, eu tenho medo que eu me apaixone pelas riquezas e abandone o Senhor. E ao mesmo tempo, se eu for pobre, eu tenho medo de murmurar, de me entristecer. Deus, dá-me só o pão de cada dia. Não é uma oração comum, mas é a oração que o Senhor está ensinando. Talvez, irmãos, tenhamos que repensar os nossos valores. Romanos 12 diz que só experimentamos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se renovarmos o nosso modo de pensar. Se não aceitarmos o molde do mundo, aí nós entendemos e aceitamos a vontade do Senhor. Enquanto pensarmos como o mundo pensa, nós achamos que a vontade de Deus é um fardo. Nós precisamos repensar muita coisa. Dá-me o pão e não o pudim. Aí eu entendo que o pão é certo, o pudim talvez. Jesus não passou nenhuma manteiguinha no pão. Não tem nenhuma fatia de mussarela, de peito de frango defumado. Nada, só pão. Jesus não está dizendo que o pudim é errado, só está dizendo que o pão é certo. E se o pudim não vier, você não precisa ficar chateado, irmãos. Porque na verdade nós estamos ajuntando para nós um tesouro nos céus. E Jesus disse que iria preparar moradas celestiais para nós. E um dia sim nós vamos morar em um lugar onde há ruas de ouros, onde o mar é como um cristal. Hoje nós temos a segurança de um pão. E dê glória a Deus por causa disso. Porque nada vai nos faltar. Agora, não te impede, meu irmão, de orar pelo pudim. Se Deus der, aleluia. E se não der? Se Deus fizer? E se não fizer? Agora, é até difícil às vezes falar isso, irmãos, porque além de ser difícil de aceitar, eu vivo mergulhado no pudim. Porque eu olho ao meu redor e vejo como Deus tem cuidado de mim, me abençoado. Deus me deu uma família linda. Deus me deu uma casa linda. Deus me deu filhos perfeitos e maravilhosos, que dão um pouco de trabalho, mas me enche de alegria. Deus nos deu uma igreja abençoada. Deus nos dá roupas. Deus nos dá vida. Ontem eu completei 39 aninhos. Cheio de saúde, irmãos. 39 com esse corpinho de 27. E aí a opinião é livre, né, irmãos? Ainda bem que você tem opinião. Você pensa o que você quiser. Eu prefiro pensar que eu estou bem. É porque eu estou com barba. Se eu tirar, você vai falar, puxa, como é jovem. Irmãos, às vezes pensamos que Deus não nos tem dado.
Às vezes nós nos sentimos entristecidos porque olhamos o que os outros têm. E às vezes porque o outro tem mais do que você, mais numa ótica humana. Você pensa assim, puxa vida, por que Deus não responde as minhas orações? De repente Deus nos tem dado, de repente não, Deus nos tem dado muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós merecemos. Aí se entrar no mérito do merecimento, nós estamos perdidos. Mas Deus é bom. Deus é bom. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Irmãos, é necessário entender que nós temos uma dívida com Deus. São os nossos pecados. E como não temos condições de pagá-lo, nós precisamos pedir a misericórdia e o perdão de Deus. E graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e nos perdoou todos os pecados. Mas ao mesmo tempo, quando eu peço perdão, eu preciso entender da mesma forma que sem merecer eu fui perdoado, eu preciso perdoar a quem não merece o meu perdão. Porque perdão é injusto. Perdão é você isentar da culpa ou da condenação quem merece ser condenado. É injusto irmos para o céu, irmãos. Por quê, pastor? Você é doido? Não, irmãos. Porque os nossos pecados, o pagamento por eles deveria ser morte e condenação. Mas o justo pagou pelos injustos. E Jesus Cristo morreu a morte que merecíamos para nos dar a vida que não merecíamos. Então, se falar de justiça, o que é justiça? Justiça é olho por olho, dente por dente. Mas Deus reconciliou o seu amor com a sua justiça na cruz. Porque condenando a Jesus e assim a si mesmo, Ele morre por nós. E assim somos justificados por Deus, sem merecer. E agora Jesus pede para nós, perdoem também quem ofende vocês. Perdoem quem ofende vocês. Perdoem quem massacrou vocês. Perdoem quem vai contra vocês. Perdão, irmãos, é obedecer a palavra de Deus. Perdão não é sentir vontade. Eu já fiquei com raiva de muita gente. Não sei se muita, mas algumas pessoas, eu já fiquei com muita raiva. Sentia vontade de perdoar. Vontade? Não, sentia vontade de matar. Verdade, irmãos. Talvez não chegasse às vias de fato, mas vontade eu tinha. E aí, por causa da palavra de Deus, a gente fala, Senhor, eu perdoo, porque Ele é teu filho. Me ajuda nesse sentimento que eu ainda não tenho, mas eu quero obedecer a tua palavra e eu libero perdão, por causa da tua palavra, porque o Senhor está dizendo que eu preciso perdoar. E que a minha decisão se manifeste nas minhas ações, e que as minhas ações transformem o meu coração. E o Espírito Santo, quando nós obedecemos, Ele age na nossa vida e Ele transforma o nosso coração. Ele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, e Ele que trabalha o nosso caráter para sermos moldados segundo a vontade de Deus. Agora a decisão é com você. Por último, Jesus diz, não nos deixes cair. Nós devemos pedir a Deus que nos guarde e nos livre de cairmos em pecado. É um reconhecimento que nós somos fracos e que nós precisamos da ajuda de Deus para servi-lo e para fazermos a sua vontade. Primeiro o reino, depois o eu. Primeiro eu me submeto, depois eu peço a Deus pão, perdão e proteção. Eu ainda teria um pouco a dizer sobre o porquê orar, mas nós vamos orar agora, irmãos. Só vou ler aqui o resto do esboço. Por que orar? Porque é uma ordem. Orai sem cessar. Por que orar? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele teve uma vida de oração. Orou antes de iniciar o ministério e enfrentar tentações.
orou antes de escolher os seus discípulos. Irmãos, entenda uma coisa: não tome decisões antes de orar. Às vezes nós queremos agir no nosso entendimento, queremos definir. Até Jesus, para escolher quem andaria com ele, orou a noite inteira, diz o texto. Nós às vezes escolhemos as pessoas que vão andar conosco na sorte. Ore. Não sabe a resposta? Ore. Passe uma noite orando. Você vai ver se Deus não vai te direcionar. Aí você vai ficar parar de dar cabeçada e ficar fazendo coisa errada. Jesus orou antes de ser crucificado. Por que orar? Porque Deus ouve. Provérbios 15, 29. Por que orar? Porque Deus responde. Mateus 21, 22 diz que tudo que pedirem, se crerem, vocês receberão. Por que orar? Porque agrada a Deus, a oração do justo o agrada. Por que orar? Porque é uma arma de guerra. Porque expulsa demônios. Porque sara o corpo e o espírito. Porque nos fortalece para não cairmos. Porque nos capacita a pregar. E para que hajam curas e milagres. Por que orar? Para ouvir a direção de Deus, para direcionar pessoas, para que a palavra seja pregada. Você precisa orar para que a palavra seja pregada, irmãos. Tem que orar. Deus tem misericórdia do pregador e use a vida dele. Tem que orar, irmãos. Vocês têm que orar por nós. Vocês acham que é tranquilo, que a gente vem aqui numa boa Não, não é assim não. Ore para que Deus fale com os pregadores, para que nós sejamos tão somente boca de Deus. Porque a única coisa que muda a vida do ser humano é a palavra de Deus. O resto é contar história. Ore por nós, pregadores. Por que orar? Para ouvir a Deus e permanecer ligado. Por que orar? Para ter intimidade com Deus. Eu tenho orado para que o Senhor me desperte para ser um homem de oração. Eu tenho pedido a Deus: Deus, me desperta para ser um homem de oração. Para conseguir orar durante horas. Eu tenho orado para que a igreja seja despertada para ser uma igreja de oração. Não entenda, eu não estou dizendo que ninguém aqui ora, não é isso, entenda, irmãos? Para que possamos orar mais. Para que possamos orar mais. Para que possamos entender que isso é uma arma. Para que possamos entender que isso é necessário. Para que possamos entender que isso é inadiável. Isso é urgente. A igreja tem que orar. Não é a oração aqui no final. Sim, vamos orar, amém, aleluia. Tem efeito? Claro, tem muito. Mas é orar amanhã. É orar terça-feira. É dobrar os joelhos. É criar uma rotina. É se esconder num quarto, num banheiro, em qualquer lugar. Vai para a caixa d'água, faz alguma coisa. Mas ora. Paga um preço. Ora. Começa a orar. Você vai ver que Deus vai começar a responder. Deus vai começar a te responder nas mínimas coisas. Quando oramos segundo a vontade de Deus, Deus começa a responder. Ore de acordo como Jesus ensinou. Peça primeiro a manifestação do reino, a vontade do Senhor. Você vai ver que o nosso coração ele começa a ser moldado. A nossa visão começa a sair daqui do material. E a gente começa a enxergar com os olhos a eternidade, com os olhos espirituais. Começamos a vislumbrar não o nosso tempo, mas o tempo que virá. As coisas do hoje perdem o valor. Os nossos valores se tornam valores eternos. Porque nós oramos. Porque nós oramos. Se não orarmos, o fogo se extingue. Se não orarmos, como Deus responderá? Se não orarmos, a igreja enfraquece. E se a igreja enfraquece, o mundo prospera. Porque para o mal prevalecer, basta os bons não fazerem nada. Porque nós vivemos a realidade que estamos vivendo no nosso país? Porque a igreja parou de orar. Embora estejamos orando, concordo com o pastor Daniel, graças a Deus a nossa igreja tem se despertado para a oração. Cada vez mais. Temos uma campanha de oração toda a primeira semana do mês. Tem o pastor Jânio, que lidera uma equipe de oração. Temos vigília, temos orações. Todos os dias o pastor Jânio, a gente termina o culto de quinta-feira, o pastor Jânio já está aqui orando com uma equipe. Mas esse fardo não é um fardo do pastor Jânio. E não sei nem se eu posso chamar de fardo. Essa disciplina não cabe só a um grupo. Essa disciplina é para a igreja. O Senhor Jesus nos chamou para orar. A Bíblia diz que Jesus ensinou os discípulos a orarem. Quem aqui é discípulo de Jesus Cristo?
Então é conosco, irmãos. Vamos orar? Vamos orar, feche os seus olhos. Mais do que fechar os olhos, eu acho que o banco acaba sendo muito confortável. Vamos ficar de pé. Mesmo de pé, muitas vezes nós precisamos tomar decisões que nos tirem mais da zona de conforto. Talvez até mesmo expor o nosso coração diante do Senhor. Diante disso, irmão, se você deseja vir ao altar, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar. Quem sabe você quer consagrar a Deus uma vida de oração. Quem sabe você já quer definir no seu coração: Deus, eu vou priorizar e eu já vou no altar colocar diante do Senhor um propósito de oração. Eu vou gastar tempo orando. Eu vou me despertar. Eu vou levantar mais cedo. Eu vou vir mais nas vigílias. Eu vou participar da campanha da igreja uma vez por mês. Mas não vou ficar orando uma vez por mês apenas. Eu vou orar todos os dias. Eu vou buscar a presença do Senhor. Eu vou conhecer os mistérios de Deus. Eu vou descobrir que Deus age. Eu vou ver Deus agindo através das minhas orações. Eu vou testemunhar as respostas de Deus. Eu vou ser um guerreiro de oração. De repente você não tem orado tanto que você sabe que deve orar. Sai do seu lugar e venha também diante do Senhor. Fala: Deus, eu quero lá pedir perdão, porque eu tenho sido relapso no meu compromisso. Mas eu vou me despertar. Eu entendi a palavra do Senhor. Eu quero me posicionar diante de Deus. Ou de repente você pensa: eu não vou fazer um compromisso com Deus, porque eu acho que eu não vou conseguir honrar. Então, se você tem pelo menos o desejo de fazer esse compromisso, mas tem medo de não honrar o Senhor, também saia do seu lugar e venha falar isso com Deus. Fala: Deus, eu tenho medo de não honrar, mas o desejo eu tenho. A chama está acesa. Eu vou lá na frente, vou pedir o Senhor para falar comigo e para me fortalecer. Toda a igreja em oração. Você quer orar? Deus quer. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu.